Beleza, estamos de volta aqui, agora falando um pouquinho do potencial elétrico, certo? Não mais do potencial gravitacional, mas lembrando que é muito importante a gente fazer essa analogia, pois os dois são sistemas conservativos, beleza? No caso do potencial elétrico, a gente consegue fazer grande analogia em relação ao trabalho sendo conservado e toda essa ideia. Tendo em vista, a gente sabe aqui, quando a gente entra em potencial elétrico, que o trabalho para eu carregar uma carga de A para B, certo? Ele equivale ao valor da carga multiplicado pela diferença de potenciais que a carga vai ter nos dois pontos, ou seja, independe da trajetória que essa carga vai percorrer. A única coisa que vai importar de verdade é o potencial que ela tem em A e o potencial em que ela tem em B, certo? Então, o trabalho, por causa de ser forças elétricas ocorridas por causa de um campo elétrico que se conserva, ou seja, um sistema conservativo, essas forças vão ser responsáveis, certo? Essas forças vão ser responsáveis por ocasionar o trabalho que independe do caminho. Belezura? Então, eu calculo o potencial em B, em A e em B. Essa diferença de potencial multiplicada pela carga é o meu trabalho de A a B. E, vale a pena ressaltar aqui, eu já falei isso tudo na aula, tudo mais, só que a energia potencial, certo? A energia potencial, ela é dada pela carga multiplicado pelo potencial em um ponto em questão do meu campo elétrico, beleza? A unidade é Joule, tranquilo, porque é a unidade de energia para qualquer tipo de energia que a gente calcula, e com isso a gente pode calcular o valor do potencial elétrico. O potencial elétrico em determinado ponto do espaço de um campo elétrico equivale à energia potencial nesse local, dividida pela carga em questão. E é dado por Joule dividido por Coulomb, que é o nosso volt. Beleza? Tranquilão. Também vale ressaltar que a energia potencial elétrica estudada nesse capítulo é aquela gerada por distribuições de cargas elétricas, já que o campo elétrico gerado por variação do vetor em indução magnética não é conservativo. Isso a gente vai ver lá no final do curso, certo? Quando a gente entrar em magnetismo, onde a indução magnética, quando a gente tem a indução do vetor campo magnético, nesse caso acaba não sendo conservativo, certo? Mas para distribuições de cargas pontuais, que é o que a gente está estudando, se aplica perfeitamente. Então vamos fazer um exercício aqui, Número 3, tranquilo. Uma carga de menos... uma carga de menos 2, então é um corpo carregado negativamente, beleza? Gera um campo de aproximação, mas ele vai estar sujeito a um campo elétrico, obviamente. Enfim, uma carga de menos 2 microcoulomb foi abandonada num ponto de um campo elétrico, onde o potencial elétrico vale mais 30 volts. Opa, isso é importantíssimo. Mais 30 volts. Determine a energia potencial elétrica armazenada por esta carga. Definitivamente, quando a gente faz o cálculo do potencial elétrico ou o cálculo da energia potencial elétrica, a gente está mexendo com grandezas escalares e não grandezas vetoriais. Então, quando a gente for multiplicar ou somar o módulo desses valores, a gente leva em consideração sim o sinal, beleza? Porque assim a gente vai ter uma ideia de onde essa carga está localizada no campo, por exemplo, em relação aos referenciais que a gente adota. A gente tem noção se o movimento é espontâneo, a gente tem noção se o movimento não é espontâneo, como a gente já trabalhou nas aulas anteriores, certo? Então, no caso de um potencial de mais 30 volts, a gente tem um exemplo muito, muito bom, quer ver? Eu vou achar só um segundo que eu... Aqui, no caso, mais 20 volts aqui, ocasionado por uma carga elétrica positiva, onde o campo elétrico é de afastamento, certo? O campo elétrico aqui, é de afastamento. Então, no caso, um trabalho positivo, ele tem a direção aqui da esquerda para a direita,
certo? Um trabalho positivo, ou seja, um trabalho espontâneo, quando eu largo uma carga elétrica aqui, uma carga elétrica positiva, por exemplo, ele vai ser aqui da esquerda para a direita um trabalho espontâneo, por causa que minha carga fonte é positiva. No caso aqui de um potencial positivo, no caso de eu adicionar uma carga elétrica negativa, certo? De eu ter uma carga elétrica negativa, a gente vai ter o potencial da onde eu larguei a minha carga, certo? Ou seja, o potencial ele não vai ser dos potenciais maiores para os potenciais menores, que é como tudo deve ser, certo? Por quê? Quando eu largo alguma coisa muito alta, a tendência dela é cair por causa do campo gravitacional. Ou seja, ela sai de um potencial muito grande para um potencial menor, certo? Conservação de energia e princípio da mínima energia. Tudo tende a menor energia possível, ao menor potencial possível, como a gente já disse. Só que eu vou ter um trabalho espontâneo para uma carga positiva, por quê? Da esquerda para a direita, quando eu largo uma carga positivinha aqui, porque eu vou ter a força de repulsão que vai afastar essas duas cargas. Mas se eu botar um elétron aqui, nesse exemplo de cima aqui, eu boto um elétron aqui, o campo como elas têm sinais opostos, elas vão se atrair, certo? Então, o meu elétron, no caso, ele não vai... Ó, presta atenção, a gente já conversou sobre isso, mas é importante. No caso de eu colocar um elétron nesse potencial aqui, certo? Ele vai buscar potenciais maiores, porque ele vai estar sendo atraído aqui pela minha carga fonte positiva, e ele vai estar buscando potenciais maiores e não potenciais menores. E é por isso que, para cargas positivas, a gente tem a carga saindo do menor potencial e indo para o maior potencial, certo? Para cargas negativas, no caso de um elétron, sempre vai sair de um menor potencial e buscar o maior potencial. Tranquilo? Que nem, ó, vamos botar uma carga negativa aqui embaixo agora. Se eu coloco uma carga negativa aqui embaixo, ele vai ter afastamento, repulsão, certo? Só que aqui, ó, tá aumentando, menos 200, menos 100, menos 20, 0, 20 e assim aumentando, certo? Só que, como eu vou ter um elétron aqui que tem carga negativa e vai haver a repulsão com a carga fonte, vocês aceitam que, mantendo a carga fonte fixa, eu vou ter esse meu elétron ou carga negativa aumentando o seu potencial? E se eu tivesse uma carga positiva, eu teria a minha carga sendo atraída e diminuindo cada vez mais o potencial? Por isso que a gente define, então, que para cargas positivas a gente tem a partícula, no caso, saindo de menores potenciais e indo para maiores potenciais, e uma partícula negativamente carregada, ela sai de menores potenciais para maiores potenciais. Tranquilo? E assim a gente pode aqui responder o exercício com tranquilidade. Nem precisava de tudo isso, mas a ideia é trabalhar os conceitos com os senhores. Tranquilo? Então, ó, nesse caso, a gente sabe o que acontece, vai buscar maiores potenciais essa carga negativa, foi abandonado no ponto elétrico onde o potencial elétrico vale mais 30 volts. Determine o potencial elétrico armazenada por esta carga. Vamos lá, resolução. A energia potencial elétrica é dada pela expressão energia potencial elétrica, a carga vezes o potencial no ponto. Beleza? Então, considerando os sinais, menos 2 vezes 10 a sexta coulomb, já que aqui é microcoulomb, sempre lembram disso, multiplicado por mais 30 volts. Se a gente tivesse um menos aqui, ele seria considerado. E a gente tem que a energia potencial elétrica dada pela expressão EP, ó, Q vezes V, ocasiona em um resultado de menos 6 vezes 10 a menos 5 joule. Certo? Então, ó, as grandezas devem ser substituídas com seus respectivos sinais algébricos. Tranquilo? Seus respectivos sinais algébricos. E é muito importante a gente determinar isso, porque a gente pode utilizar a energia, certo? A energia para calcular o potencial no ponto. Aí a gente pode calcular o trabalho
aqui dado pela equação, cadê a equação? Aqui, dado por essa equação aqui, que é a carga vezes a diferença de potenciais, e a gente tem o trabalho realizado sendo positivo ou negativo por uma espontaneidade, no caso de positivo, ou por uma não espontaneidade, no caso desse trabalho ser negativo. A gente vai ver no exemplo mais para baixo a aplicação melhor desse tipo de exemplo, beleza? Então, ó, vamos descer aqui para o nosso próximo exercício. Exercício 3, então agora é o exercício 4, pô, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ó, esse exercício aqui a gente vai poder ver um pouquinho melhor a ideia do cálculo do potencial. Porque a gente viu aqui em cima, ó, aqui, que a gente veio aqui em cima, tem lá na aula passada tem explicando bem melhor, que da ideia de trabalho, na ideia de diferença de potenciais, na ideia, sabe, do cálculo do potencial, a gente pode chegar numa equação muito importante para o potencial elétrico, certo? Tendo em vista que é o campo elétrico multiplicado pela distância. Só que quando a gente vai mexendo nessas equações, a gente vê que o potencial elétrico calculado em um ponto do espaço é dado pela constante elétrica multiplicado pela carga da carga-fonte, onde está gerando esse potencial elétrico, dividido pela distância. E notem, não é distância ao quadrado como um campo elétrico. A gente já discutiu isso nas aulas. Não é distância ao quadrado como campo elétrico. Então ele varia linearmente com a diminuição ou aumento da distância, beleza? E é com isso, com essa equação aqui, que a gente vai resolver o nosso exercício 4, onde ele pede para determinar o potencial elétrico causado por uma carga de menos 4 microcoulomb nos pontos A e B, distante respectivamente 20 e 30 centímetros. Então a gente tem que da carga-fonte, que é negativa, para o ponto A, para o ponto A aqui, no caso, a gente tem a distância A, que é de 20 centímetros, e a distância B, que é de 30 centímetros aqui, belezinha? Vamos só lembrar de uma coisinha que está aqui no final ainda, deveria estar em outro lugar esse esqueminha aqui. A gente tem a carga-fonte negativa, certo? A gente está olhando para aqui, ó, para cá, beleza? A gente está olhando para cá, ó. Deixa eu deixar bonitinho aqui para vocês. Nossa, isso é bonito, não sei mais nada. A gente tem essa configuração aqui, onde a carga-fonte é negativa, beleza? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter esse campo elétrico girado de aproximação, e cada vez que se aproxima da carga negativa, o meu potencial diminui, certo? O meu potencial sempre vai diminuir conforme se aproxima dessa carga negativa. Tranquilo? Então, quanto mais afastado eu tô com uma carga de prova da minha carga que é fonte, que é negativa, maior o potencial. Beleza? Isso a gente consegue ver aqui nesse diagraminha. E pode ser que a gente utilize aqui para calcular no nosso exemplo. Então, determine a carga-fonte de menos 4 microcoulomb, 10 a menos 6, como a gente lembra, nos pontos A e B. Então, vamos lá. A gente sabe qual que é a constante elétrica, que é 9 vezes 10 a nona. A gente sabe a carga, certo? Que é menos 4. Lembrem sempre do sinal, a gente está trabalhando com grandezas escalares, beleza? Multiplicado por menos 4 vezes 10 a menos 6, certo? Dividido aqui pela distância DA, pela distância até o ponto A, que é de 20 centímetros, ou 20 vezes 10 a menos 2 metros, beleza? E o resultado aqui vai dar menos 180 vezes 10 ao cubo volts, ou menos 180 quilovolts. Tranquilinho? A gente calculou o campo elétrico aqui no ponto A, beleza? Se a gente tivesse calculado o potencial elétrico em um ponto mais próximo de A, mais negativo ainda seria esse valor aqui que a gente obteve. Porque quanto mais próximo eu tô, quanto menor a distância aqui do ponto em questão que eu estou calculando o potencial elétrico no espaço, mais próximo ele for da minha carga fonte,
certo? Menor no caso vai ser o potencial elétrico, ou seja, um número bem mais negativo. Então, ó, quando a gente calcula o mesmo potencial elétrico gerado pela mesma carga em uma distância maior do que a anterior, a gente vê que o potencial elétrico diminui. Olha que beleza, certo? Aqui o mesmo jeito de cálculo, 9 vezes 10 a nona multiplicado pelo valor da carga. Agora aqui a única coisa que mudou foi a distância. Beleza? Então, o que a gente tem é um valor menos negativo. Então, o potencial aumenta com o aumento da distância quando a minha carga fonte é negativa. Beleza? Esse exercício é bem importante, assim, porque ele é simples, é só aplicação de fórmula, mas ele consegue nos denotar aquele diagraminha ali mais para o final do capítulo, que eu tenho aumento do campo elétrico, aumento do potencial elétrico, quando eu me afasto de uma carga negativa, ou a diminuição do potencial elétrico quando eu afasto de uma carga positiva. Beleza? Então vamos lá. Vamos para o próximo aqui que estamos no embalo. Para o exercício 5, muito importante também. Uma carga pontiforme de mais 2 microcoulomb, então agora o esquema o potencial diminui com o aumento da distância, certo? Já que 2 microcoulomb é o valor da carga fonte, certo? Então, uma carga pontiforme de mais 2 microcoulomb, ela é abandonada em repouso no ponto B, do exemplo anterior, beleza? Devido à atração, essa carga desloca-se aceleradamente em direção ao ponto A. Determine. Vamos discorrer um pouquinho sobre esse exercício aqui, esse exercício é legal. Larguei. Lembra, bonitinho, que uma carga gera um potencial elétrico, certo? Que uma carga gera um campo elétrico, beleza? O campo elétrico, ele tem uma intensidade menor para pontos mais distantes e uma intensidade maior para pontos mais próximos, certo? Desse modo, se eu coloco uma carga... eu tenho um campo elétrico gerado por uma carga negativa, beleza? Por uma carga negativa. E uma carga de prova de mais 2 microcoulomb, essa é a carga que vai sentir o campo elétrico gerado pela carguinha menos Qzão, beleza? E quando eu coloco uma carga de sinal oposto à carga fonte, o que vai acontecer? Vai acontecer uma atração mútua entre os dois, beleza? Então, se eu largo sem velocidade alguma, ou seja, do repouso aqui em B, a carguinha positiva, por causa que minha carga fonte é negativa, vai ocorrer a atração mútua entre os dois. Tendo em vista que eu mantenho fixa a carga fonte, a única pessoa que se movimenta aqui é a minha carga de prova, que vai em direção à minha carga fonte. E vai ter um ponto que eu vou largar ela em B com velocidade zero, ela vai sendo acelerada porque ela está sendo atraída pela carga fonte. Então ela está sendo posta em movimento por causa da força de atração coulombiana, até o momento que ela vai passar aqui por A. Então ela vai sair de B, vai passar por A e vai continuar se aproximando se a gente não interrompe. Mas a ideia aqui é o ponto B e o ponto A. Tranquilo? E aqui, ele pede na letra A: determine a energia potencial elétrica da carga pontiforme quando abandonada no ponto B. Tranquilo. Só aplicar a fórmula de energia potencial que a gente já conhece, que é a carga multiplicada pelo potencial elétrico no ponto, certo? Tendo em vista que o potencial elétrico no ponto é causado única e exclusivamente pela carga fonte, e essa carga que acompanha é a carga de prova em questão. Beleza? Então, vamos calcular aqui. Energia potencial no ponto B, largada do repouso de uma carga elétrica de mais 2 microcoulomb, a gente tem que, quando abandonada, ela tem um valor de menos 2,4 vezes 10 a menos 1 joule, certo? Tem esse valor para energia. Aqui, mais 2 microcoulomb, menos 120 vezes 10 ao cubo joule. Não, volts, perdão, que é o valor do potencial elétrico,
no ponto. Beleza? Um potencial elétrico bem grande em relação à carguinha aqui, que é de 2 microcoulomb, considerando o sinal das duas, o meu valor final vai ser negativo. Beleza? Vai ser negativo. Já que eu estou aqui me aproximando da carga positiva, da carga negativa fonte. Tranquilo? Então, vamos lá. A gente já calculou o valor da energia, certo? O valor da energia no ponto B. Tranquilinho. A gente pode, então, partir para a resolução do B, que é a energia potencial elétrica da carga pontiforme quando passa pelo ponto A. E isso é simples. É só a gente ver, basicamente, qual é o potencial em A e fazer o cálculo considerando que a partícula já se deslocou tranquilamente, não importa o caminho que ela pega, o trabalho em A, a energia potencial em A, então, o trabalho em A, então, vai ter como a gente calcular por causa do potencial elétrico que a gente já calculou no exercício anterior, certo? Então, aqui, por o ponto A, eu tenho um valor de menos 180 vezes 10 ao cubo volts, que a gente calculou anteriormente, multiplicado agora pela carguinha, que é de 2 microcoulomb, certo? Só que agora no ponto A. E a gente tem um valor de 3,6 vezes 10 a menos 1 joule. Um valor maior que o anterior. Por quê, meus amigos? Porque a gente está se aproximando da carga fonte, que é negativa. Então o potencial vai ficando, a energia potencial vai ficando mais negativa ainda. Beleza? Porque a gente está se aproximando de uma carga negativa. Então, ó, perceba que a força elétrica atrativa entre as cargas de sinais opostos varia. Aumenta durante a aproximação da carga de prova, já que a distância delas diminui. Perfeito, a força vai aumentar porque a distância vai ser menor entre as duas. E quem diminui a distância, a força é aumento da distância. Então, ó, já que a distância entre elas diminui, assim, não podemos lançar mão da expressão trabalho a força vezes distância para o cálculo do trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica é realizado da força elétrica no deslocamento da carga pontiforme do ponto B até o ponto A é calculado pela variação da energia potencial elétrica, certo? Lá no começo do capítulo, aqui, ó, o trabalho ele é calculado pela variação do potencial elétrico em 2 pontos quaisquer do meu espaço, onde está sendo realizada a movimentação dessas cargas, já que o campo é conservativo, multiplicado aqui pela minha carguinha de prova. Beleza? Então, realizando esse cálculo, a gente pode falar que o trabalho que vai de B para A, de B para A, sai de um potencial menor e vai para um potencial maior. Não, perdão. Sai de um potencial aqui em B, que é menor, tem um valor aqui, e vai para um potencial menor ainda. Então, sai de um potencial alto para um potencial mais baixo ainda. Beleza? Então, o trabalho de B para A é igual a variação da energia potencial em B, subtraindo a energia potencial em A. Tranquilinho? Então, a gente sabe que é 2,4 vezes 10 a menos 1, menos, diferença de energia. Diferença de energia. O trabalho pode ser calculado assim, diferença das energias potenciais no ponto A e no ponto B. Consequência direta da nossa equação de cima, do trabalho. Tranquilo? Então, a gente tem que a energia potencial calculada pela variação da minha energia potencial no ponto de energia mais alto para o ponto de energia mais baixo, considerando o sinal 2,4 vezes 10 a menos 1 joule menos 3,6 vezes 10 a menos 1 joule. Eu vou ter aqui que o meu 3,6 vai ficar positivo. Subtraindo aqui o valor negativo da energia potencial em B, me dá um trabalho positivo.
E é assim que a gente determina a espontaneidade de um trabalho quando causado por forças conservativas em determinado campo. Por quê? Se o trabalho é positivo dentro de um campo conservativo, esse trabalho quer dizer que o movimento realizado é espontâneo. A gente larga no ponto B e o próprio campo é o responsável por realizar trabalho para levar até esse ponto A. Se eu tirasse a minha carga, a minha mesma carga, do ponto A para o ponto B, eu teria que estar fazendo uma força externa para realizar esse trabalho, e o trabalho seria negativo. Então o trabalho de A para B ele é negativo, pois ele não segue a espontaneidade que o campo elétrico, no caso conservativo, me proporciona, certo? Então, o trabalho realizado pela força elétrica é positivo. Isso é uma indicação que o deslocamento foi espontâneo, beleza? De fato, a carga ela vai se deslocar espontaneamente porque está sofrendo uma atração, beleza? Essa atração faz, nesse caso, que seja espontâneo o movimento. E para determinar a energia cinética da carga quando passar pelo ponto A, certo? Eu posso. O que vai acontecer? Vamos lá, vamos pegar esse sistema de novo. O que está acontecendo? Deixa eu tirar aqui todos os. Aqui. O que está acontecendo? Eu solto com uma velocidade V0 aqui em B. V igual a 0. Feio. Aqui em A eu vou ter uma velocidade maior que 0. Por quê? O meu campo elétrico realizou trabalho, ele está realizando trabalho aqui na minha carga, até que vai começar a acelerar, acelerar, porque o campo elétrico proporciona uma força de origem eletrostática nessa minha carga. Então, ao passar pelo ponto A, a minha carguinha já vai ter uma velocidade bem maior que 0, beleza? E nesse caso, a gente pode calcular a energia nesse ponto pela variação, o trabalho nesse ponto, pela variação da energia cinética, certo? A gente pode determinar a energia cinética ou determinar o trabalho, certo? Entendeu? Por esse teoreminha que a gente tem. E o teorema diz que o trabalho da força resultante ele é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Vamos lá, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o que ele está fazendo aqui. Aqui é o teoreminha, nos diz. A gente quer a energia cinética da carga ao passar pelo ponto A. Então, considerando que ele é largado aqui no ponto B, então aqui a gente considera como sendo o início do movimento. E o ponto A, o final do movimento. Então, a gente se interessa aqui, por essa parte da nossa equação. Energia cinética final. Então, a gente precisa determinar o valor da energia cinética inicial e o valor do trabalho resultante. Certo? Tranquilo. Então, quando a gente vai calcular isso aí, a gente isola a energia cinética final, beleza? Passa a energia cinética final para o outro lado, onde vai somar com o trabalho da força resultante, certo? Que foi de B para A, espontâneo, lembra que a gente calculou aqui? Tranquilo? Então, a gente tem o trabalho e é só determinar agora a energia cinética inicial. Mas vocês não lembram lá da energia cinética? Vamos voltar lá em cima, Energia cinética não é igual a meio de mv², ou seja, meio da massa do corpo em questão que está em movimento, multiplicado por sua velocidade ao quadrado. Esse é o pulo do gato. Quando a gente vai calcular a energia inicial de um sistema onde ele é lançado do repouso, ele tem a energia inicial igual a 0. Sendo assim, a energia inicial, a velocidade inicial igual a 0 promove uma energia cinética igual a 0. Ou seja, o corpo que está em repouso ele não possui energia cinética. E isso vai total de acordo com o postulado. Ou seja, eu só vou ter energia de origem cinética quando eu tenho um corpo em movimento. Beleza? Então aqui, energia cinética final menos 0, no caso ele ia passar depois, né, esse valor de energia cinética inicial. Então,
Só me resta que, que a energia cinética final ela é igual ao trabalho da força resultante, já que a energia cinética inicial é igual a zero. Beleza? Então, o trabalho da força resultante a gente tem que é 12 joules e vai ser igual à energia cinética final aqui do meu corpo que se desloca de B para A. Tranquilo? Então, a gente vê aqui total conservação de energia desse sistema onde transformou energia potencial elétrica em energia cinética, em energia de movimento. Energia potencial elétrica em energia de movimento. Beleza? E aqui assim a gente encerra esse exercício aqui na letra D. O vídeo também já deu 30 minutos. Putz, não queria que desse tanto, mas infelizmente deu 30 minutos. Só que foi o suficiente para eu explicar um exercício resolvido longo e que vocês entendessem, pelo menos que eu conseguisse passar todos os conceitos aí que eu gostaria de abordar com esses exercícios. Talvez tenha ficado confuso, a gente ainda precisa conversar bastante, então por isso que eu vou propor algumas datas para a gente fazer alguns plantões, porque eu vejo que bastante gente acaba tendo dúvida dessa matéria, beleza? Só que eu peço que vocês prestem bastante atenção na resolução desses exercícios. Belezinha, galera? Ó, então eu vou ficar por aqui para nossa aula não ficar muito grande, já passou aí de 50 minutos quase, e eu espero que vocês não fiquem tão cansados assim para resolver esses exercícios. Beleza? Muito obrigado. Tentem resolver o exercício antes da resolução de fato. Se vocês não conseguirem resolver o exercício, pause, dá play no vídeo, vê como começa, aí você tenta de novo. E é assim que a gente estuda para essa matéria que é maravilhosa. Belezinha? Bom, muito obrigado e até semana que vem, rapaziada.